Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 11 da nossa playlist do sexto ano. E nessa aula nós vamos falar sobre a subtração com números naturais. O que a gente vai estudar nessa aula, professor? A gente vai ver ideias, relacionadas aí à subtração, como a ideia de tirar, completar, comparar. Vamos falar dos termos que compõem uma subtração e também trabalhar o algoritmo usual. E é claro, não pode faltar, vamos resolver muitos exercícios. Vem comigo. Então nessa aula nós vamos estudar aí a subtração com números naturais, tá? É bom lembrar que os números naturais é uma sequência numérica que começa lá no zero e vai aumentando de 1 em 1, tá? Então a gente não vai falar da subtração de frações, nem de números decimais, nem números negativos, nada disso. Somente números naturais, tá? Bom, aí é importante a gente pensar o seguinte. Eu estou no meio de uma situação problema, professor. Estou lendo lá uma situação problema e eu estou meio confuso. Eu devo resolver aquele problema usando uma adição, uma subtração, uma multiplicação? Qual operação matemática eu vou usar? Então, lá na situação problema, a gente costuma ter algumas palavrinhas-chaves, ou algumas ideias que nos levam até a subtração. Por exemplo, se eu tiver uma situação problema onde eu tenho a ideia de tirar uma quantidade de outra, ou a ideia de completar alguma coisa que está faltando, ou ainda a ideia de comparar quanto que uma coisa é maior ou menor que a outra, aí eu vou estar usando a subtração, tá? Então, no meio de situações e problemas, a gente tem essas palavras, ou a gente tem essas ideias relacionadas aí, que faz com que a gente empregue, a subtração para resolver o problema. Nós já vamos ver aqui depois o algoritmo usual, mas por enquanto vamos pensar nas ideias. Por exemplo, suponha que eu tenha R$54 e eu gastei R$40 no supermercado. Então aqui eu estou tirando uma quantia daquilo que eu tinha, Tinha R$54, se eu gastei 40 no supermercado, eu vou tirar R$40 do valor que eu tinha, vai sobrar R$14. Então, essa subtração pode estar indicando a ideia de tirar, depende do contexto, Nesse caso aí foi de tirar. Eu também posso ter a ideia de completar. Por exemplo, eu tenho R$40 e eu quero comprar um jogo que custa R$54. Então, eu tenho 40, mas eu quero comprar alguma coisa que custa R$54. Quanto está faltando, Quanto falta para eu conseguir completar o dinheiro e comprar o que eu quero, tá? Tá vendo que a gente tem a ideia de completar? Então, sempre que a gente se faz essa pergunta, quanto está faltando, ou seja, a gente quer completar alguma coisa que está faltando, e essa ideia de quanto está faltando nos leva a uma subtração. Para saber quanto está faltando, eu pego 54, que é o preço do jogo que eu quero comprar, tiro a quantia que eu tenho e eu vou descobrir quanto está faltando. Uma outra ideia, de comparar. Eu posso falar assim, eu tenho R$54, a minha irmã tem R$40, eu tenho mais dinheiro que ela, não tem? Então eu posso perguntar da seguinte maneira: quanto eu tenho a mais que a minha irmã? Então eu não estou comparando a quantidade de dinheiro que eu tenho com a quantidade que ela tem, certo? Então sempre que eu fizer essa pergunta, quanto eu tenho a mais, aí a gente tem a ideia de comparar, e ideia de comparar nos leva a uma subtração. Poderia ser o contrário também. Eu poderia ter R$40, a minha irmã 54, e aí eu ia perguntar quanto eu tenho a menos, ok? Bom, então são essas palavrinhas, Essas situações, esses contextos que vão nos indicar se a gente deve usar ou não uma subtração, tá? Então, sempre que eu estiver tirando alguma coisa e eu quiser saber quanto sobrou, quanto restou, ou se eu quiser saber quanto falta, ou quanto eu tenho a mais, quanto a menos, tá? Essas ideias de tirar, completar e comparar nos levam a uma subtração. Agora, vamos conhecer um pouquinho a respeito dos termos, que compõem uma subtração. Nós já vimos lá na aula anterior que na adição, os números que estão sendo adicionados se chamam parcelas, tá? Aqui na subtração eu tenho dois nomes, um para cada número aqui. Tá? O 54, que é o maior dos números, ele se chama minuendo. Tá? Então ele é o
E o 40, né, o outro número que está aqui, ó, ele é o número que vai ser subtraído, certo? É o número que eu vou tirar do 54. Ele se chama subtraindo. Subtraindo. Beleza? Então aqui a gente tem um minuendo, que é o primeiro número ali da subtração, é o maior deles. Depois a gente tem o subtraindo, que é o número que vai ser subtraído. E o resultado da minha conta, né, esse 14 aqui, ó, ele é chamado de resto ou diferença, tá? Pode ser resto ou diferença. Então esses são os termos, né, os elementos que estão envolvidos aí na minha subtração. O minuendo, o subtraindo e o resultado da conta, que é o resto ou a diferença. É importante eu saber isso, professor? Ou se é, com certeza, tá? Vamos falar agora a respeito do algoritmo usual, tá? Algoritmo usual é o que a gente acaba usando aí no nosso dia a dia. Além do algoritmo usual, tem outros algoritmos, mas vamos aprender aí o usual, tá? Para a gente fazer a subtração aqui do 54 menos o 40, foi bem simples, né? Dava para fazer mentalmente, tá? 14. Mas eu também poderia fazer essa conta usando o algoritmo, que é o seguinte: a gente posiciona os números de tal maneira que o minuendo fique sempre em cima, né? Porque o minuendo vai ser o maior dos números, e o subtraendo fique aqui embaixo, beleza? A gente tem também que ter a preocupação de colocar, né, a unidade de um número embaixo da unidade do outro. Assim como a gente organizava o algoritmo da adição, o da subtração também a gente deve fazer isso, né? A unidade de um número embaixo da unidade do outro. E a dezena de um número embaixo da dezena do outro. Beleza? Então, o 0 embaixo do 4 e o 4 embaixo do 5. Agora, a gente subtrai uma ordem de cada vez. Olha só, eu tenho 4 unidades. Se eu não tirar nada, né? 4 menos 0, vai dar 4 mesmo, desculpa. E aqui eu tenho 5 dezenas. Menos 4 dezenas, 5. Tira 4, vai ficar uma só, né? Então, ficou 14. Tá aí. Então, subtraindo as unidades deu 4, subtraindo as dezenas deu 1, o resultado é 14. Agora eu coloquei uma outra subtração aqui para a gente organizar ela, né? Vamos montar o algoritmo, aqui já estava pronto, aqui a gente vai montar. Ó, o 415, ele é o minuendo. O 248 é o subtraindo. E a gente quer saber o resultado dessa conta de menos, a gente quer saber o resto ou a diferença. Então a gente vem aqui, ó, vamos colocar a unidade de um número embaixo da unidade do outro, a dezena de um número embaixo da dezena do outro, a centena de um número embaixo da centena do outro. Beleza? Então a gente vem aqui, a gente posiciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui o 4 centenas, uma dezena, 5 unidades. Aqui 2 centenas, 4 dezenas, 8 unidades. Vamos passar um traço e o sinalzinho de menos aqui do lado para indicar, né, a operação que está sendo feita. Agora, prestem bastante atenção. A gente tem um probleminha aqui, ó. Eu tenho 5 unidades, só 5 unidades. Eu consigo tirar 8? Dos 5, dá para fazer 5 menos 8? Eu consigo tirar 8 se eu só tenho 5? Então eu tenho que tomar sempre esse cuidado na subtração, porque nem sempre é possível a gente fazer de primeira assim, né, a subtração. Se eu tenho 5 unidades, não dá para tirar 8. Não adianta você querer inverter a ordem, tá? Não adianta falar assim, 8 menos 5. Não, não é 8 menos 5, é 5 menos 8, tá? A gente faz a continha de cima para baixo, tá? 5 menos 8 não dá para a gente fazer. Então, o que nós vamos fazer nesse caso, professor? A gente vai fazer uma troca. A gente não tem uma dezena aqui, ó. Então, a gente vai pegar essa dezena, vamos tirá-la daqui. Tá? Eu tinha uma dezena, agora vão ficar 0 dezenas. Só que a dezena que a gente tirou, a gente vai trocar por 10 unidades. Uma dezena não vale 10 unidades? Juntando com os 5 que estava aqui, vão formar 15 unidades. Então, ó, mais uma vez, a gente pegou a dezena que estava aqui e trocamos por 10 unidades, formando 15 no total, né? Já tinha 5, vieram mais 10, 15 no total. E aqui não ficou nenhuma dezena. Bom, agora eu consigo subtrair as unidades. Se eu tenho 15 unidades, dá para tirar 8? Opa, se eu tenho 15 para tirar 8, eu posso fazer assim, ó. 8 na cabeça para chegar até o 15, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dá 7, né? Então 15 menos 8 é igual a 7.
Bom, a unidade nós subtraímos. Agora vamos subtrair a dezena. Repare mais uma vez, ó. Eu tenho 0 dezenas. Dá para eu tirar 4? Tem que ser de cima para baixo, beleza? Do 0 eu consigo tirar 4? 0 menos 4 não dá para fazer, né? Então o que a gente faz nessa situação? A gente pega do vizinho, né? A gente faz uma troca. Vamos pegar aqui uma centena. Eu não tenho 4 centenas? Então eu risquei o 4 para mostrar que não são mais 4 centenas, agora vão ser 3. E a centena que eu estou pegando daqui, eu vou trocar por 10 dezenas. Eu tinha 0 dezena, agora eu vou ficar com 10 dezenas. Beleza? Então o que a gente fez? A gente fez uma troca, tá? Trocamos uma centena por 10 dezenas. Eu tinha 4, eu fiquei com 3. Tinha 0, fiquei com 10. Agora eu consigo subtrair as dezenas. 10 menos 4, dá para fazer, né? 10 tirar 4. Posso tanto fazer assim, ó, tenho 10. Vou tirar 4. Vai sobrar 6. Ou posso fazer assim, ó. 4 na cabeça e vou contar até chegar no 10. 4 na cabeça. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de qualquer maneira aqui, o resultado é 6, né? Sobraram, então, 6 dezenas. E agora, a quantidade de centenas que eu tenho é 3. 3 menos 2. Aqui, beleza, né? Tenho 3, dá para tirar 2. Se eu tenho 3, tira 2, fica 1. Então, tá aí. Ficou 167. Esse é o resultado da nossa subtração, da nossa, a nossa diferença, o nosso resto, tá? 167. Uma dica que eu dou aqui para vocês, pessoal, ó. Sempre que você for montar o algoritmo usual da subtração, procure espaçar um pouquinho os seus algarismos. Não faz os algarismos muito grudadinho um do outro, porque depois eu vou ter que fazer essas trocas. E aí, para fazer essas trocas, eu tenho que escrever do lado. Se você fizer os algarismos muito grudadinho, fica difícil de rabiscar depois. Por exemplo, se eu tivesse feito assim, ó, tudo juntinho. Aí eu tenho que cortar aqui, né? Fazer uma troca. Nossa, fica muito confuso. Então eu gosto sempre de trabalhar com um espaço entre os algarismos para ficar mais fácil da gente mexer e fazer essas trocas. Só, teoricamente é isso que nós temos para falar da subtração, tá? Falamos das ideias, os termos que estão envolvidos, o algoritmo usual. Agora a gente vai trabalhar com exercícios, ok? Se você já está até aqui na minha aula, gostaria muito, se você não for inscrito ainda, que se inscreva no canal do professor, deixe o seu joinha, um comentário bem legal. Vamos trabalhar então resolução de exercícios. Só, vamos lá então. O primeiro exercício está pedindo, né, para a gente efetuar as subtrações. E olha, tem um detalhe importante. Eu só posso efetuar uma subtração se o minuendo for maior ou igual ao subtraendo, tá? Então, o primeiro número, que é o nosso minuendo, ele tem que ser maior que o subtraendo, ou até mesmo igual. Beleza? Então, a subtração só é possível de ser feita se isso acontecer. Isso acontece, né? As 3 subtrações que estão aqui têm o minuendo sendo maior que o subtraendo. Então, vamos montar aqui o nosso algoritmo usual. A gente sabe que para realizar, né, a subtração, usando o algoritmo usual, a gente precisa colocar a unidade de um número embaixo da unidade do outro, a dezena de um número embaixo da dezena do outro e a centena de um número embaixo da centena do outro. Então, organizando aqui o nosso algoritmo, vai ficar assim, né? O 3 na centena, o 2 na dezena, o 5 na unidade, aqui 1 na centena, 1 na dezena, 2 na unidade, passo o traço e o sinal da subtração. Bom, aqui a gente sabe que também temos que subtrair uma ordem de cada vez. Então, primeiro a gente pega a subtração das unidades. Eu tenho 5 unidades. Eu vou tirar 2, né? Eu tenho 5. Vou tirar 2, 1, 2. Sobram 3. Aqui eu tenho 2 dezenas. Vou tirar 1, 2, tira 1, fica 1, né? E tenho 3 centenas. Vou tirar 1, 3, tira 1, sobram 2. Tá? Então, 325 menos 112 dá 213. Esse é o nosso resto ou diferença. Na letra B, a mesma coisa, tá? Na letra B não, né? Na próxima aqui, ó, a gente tem a unidade de milhar, centena, dezena e unidade simples. Então, a gente sabe que na unidade de milhar tem o 2, na centena tem o 3, o 7 e o 8. Sempre diminuindo, né? O maior dos números fica em cima no algoritmo usual. Depois a gente tem ali o 2 na centena, o 5 na dezena, o 9 na unidade. Tá vendo por que é importante a gente colocar cada algarismo no seu devido lugar, na sua ordem? Se a gente colocasse o 2 aqui, ó,
o nosso algoritmo ia ficar errado, né? Porque o 2 não corresponde à unidade de milhar, o 2 corresponde a centena. O 5 não é centena, o 5 é dezena, tá? Então a gente precisa colocar cada algarismo no seu devido lugar para a gente não montar o algoritmo errado. Então tá aí, colocamos, passamos o traço, o sinal de subtração. E olha só, quando a gente vai subtrair a unidade, vai dar problema. Porque se eu tenho 8 unidades, eu não consigo tirar 9. Se eu só tenho 8, não dá para tirar 9. Não adianta querer fazer ao contrário, né? Não é para fazer 9 menos 8, tem que ser de cima para baixo, tá? 8 menos 9. Não dá. Bom, se não dá, professor, o que eu faço? Quando você não consegue subtrair, você vai pegar do seu vizinho ali, da ordem vizinha, você vai fazer uma troca, né? Eu tenho 7 dezenas, então eu vou riscar essas 7 dezenas, porque agora não vão ser mais 7 dezenas, vão ser 6. E uma dessas 7 dezenas eu vou trocar por 10 unidades, juntando com as 8 que já tinha dado 18, tá? Então, eu estou trocando uma dezena por 10 unidades, por isso que aqui fica 18. E agora eu consigo subtrair. Do 18 dá para eu tirar 9. Coloco 9 na cabeça e vou contando até dar 18, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9, né? Quem consegue fazer mentalmente, parabéns aí, muito mais rápido, né? Agora vamos subtrair a dezena. Bom, a dezena está tranquilo, porque eu tenho 6 dezenas e vou tirar 5. 6 menos 5 fica 1. Vamos subtrair as centenas. Também está tranquilo, né? Eu tenho 3 menos 2, fica 1 centena. Agora vamos subtrair a unidade de milhar. Eu tenho 2 unidades de milhar, eu não vou tirar nada dela, vão ficar 2 ainda. Então deu 2.119. Esse é o resultado da nossa subtração aí. E na última a gente tem ali o 3.007 menos 358. 3.007 ele é um número na ordem da unidade de milhar, né? Unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Organizando aqui os algarismos, né? O 3 vai na unidade de milhar, o 0 na centena, o 0 na dezena, 7 na unidade. Esse 3 fica na centena, o 5 na dezena, o 8 na unidade. Passo um traço aqui e boa. Vamos lá resolver essa subtração. Bom, logo de início, na unidade, a gente já tem um probleminha. Porque eu tenho 7 unidades, eu não vou conseguir tirar 8, né? 7 menos 8 não dá para fazer. E aí eu vou pegar da ordem do lado, vou pegar da dezena, mas a dezena não tem nada também. Vou olhar para a centena também não tem nada. Então a gente tem que pegar lá da unidade de milhar. Mas olha só o detalhe importante, tá? Eu não posso transformar direto da unidade de milhar para a unidade simples. Eu não vou fazer essa transformação direto. A gente vai indo uma ordem de cada vez. Então a gente faz assim, ó. Não são 3 unidades de milhar? Vão ficar 2. Beleza? E o que vai acontecer com a outra unidade de milhar? Eu vou trocar por 10 centenas. Então troquei uma unidade de milhar por 10 centenas. Agora eu tenho 10 centenas. O que eu posso fazer? Bom, vou pegar uma centena, vão ficar 9 centenas. E eu vou trocar por 10 dezenas. Então, troquei uma centena por 10 dezenas. E agora eu troco dezena por unidade. Eu tenho 10 dezenas, eu vou trocar uma dezena dessas aqui, vão ficar 9 dezenas. Troco por 10 unidades, vão ficar 17 unidades. E agora eu consigo subtrair. Tá? Então, olha só quantas trocas a gente teve que ir fazendo, né? Por isso que eu falei para vocês, deixa uma distância entre os algoritmos, entre os algarismos, para que a gente consiga, né, riscar, escrever do lado, em cima. Bom, vamos subtrair as unidades. Eu tenho 17, vou tirar 8. 8 na cabeça, para chegar até no 17 dá 9, tá? Então aqui vão ficar 9 unidades. Aqui eu agora tenho 9 dezenas, vou tirar 5, com 4 dezenas. Eu tenho 9 centenas, vou tirar 3, ficam 6 centenas. E aqui eu tenho 2 unidades de milhar, não vou tirar nada, vão ficar 2 unidades de milhar, dá 2.649. Só esse foi o nosso primeiro exercício aí, só para a gente treinar o algoritmo. Agora eu vou colocar aí na sua tela algumas situações problema. Gostaria que vocês lessem com atenção, pausassem o vídeo, tentassem responder, depois da play aí para ver se está certo ou não, beleza? Qualquer dúvida, manda um comentário lá para o professor. Vamos lá, primeira situação problema aí na sua tela.
Pessoal, esse nosso primeiro problema ele pode ser feito de duas maneiras. Olha só, o Paulo ele é um pedreiro e ele recebeu R$ 1.500, certo? Aí ele pegou o seu pagamento, passou num banco, numa casa lotérica, em algum lugar assim, pagou uma conta de R$ 120. Aí ele passou no supermercado, ele gastou R$ 95, passou na feira, gastou R$ 53. E aí o exercício quer saber com quanto que o Paulo voltou para casa. Ou seja, é o mesmo que perguntar assim, quanto sobrou? Tá? Essa questão, né, de quanto sobrou dá a ideia de tirar. Né? Uma das ideias da subtração é tirar. Por quê? Porque a gente vai tirando dinheiro aqui do pagamento, né, do valor que o Paulo recebeu. A gente vai tirar o valor que ele pagou da conta, a gente vai tirar o valor que ele gastou no mercado, a gente vai tirar o valor que ele gastou na feira para saber quanto sobrou com quanto ele chegou em casa. Bom, eu vou fazer de duas formas esse problema, tá? Primeiro eu vou ir tirando. Ó, uma dica, para fazer a subtração a gente não precisa colocar a vírgula e o 0 centavos, tá? Todos os valores que estão aqui são 0 centavos, a gente não precisa colocar. Então vamos colocar ali, ó, 1.500 menos 120. Então ele saiu do trabalho com R$ 1.500, ele passou ali a pagar uma conta, então a gente vai tirar R$ 120 do valor que ele tinha. Olha, não coloquei aqui unidade, dezena, centena, unidade de milhar, mas a gente já sabe que tem que organizar cada um no seu devido lugar, né? Bom, então 0 menos 0 fica 0 mesmo. 0 menos 2 não dá para fazer, né? Se eu tenho 0 dezenas, não dá para tirar 2 dezenas. Vamos pegar aqui da centena. Eu tinha 5 centenas, vão ficar 4. E eu vou trocar uma centena por 10 dezenas. 10 menos 2 fica 8. Aí 4 centenas menos uma centena ficam 3. E uma unidade de milhar, eu não vou tirar nada, vai ficar 1.380. Bom, esse é o dinheiro que ele tinha, né, quando ele pagou a conta. Sobrou 1.380. Agora vamos tirar o valor que ele gastou no mercado. Então de 1.380, agora a gente vai tirar aí os R$ 95 que ele gastou no mercado. Então, vamos subtrair de 1.380, que é o dinheiro que ele tinha, menos 95 que ele gastou no mercado. A gente já tem problema aqui na unidade, né? De 0 unidades, não dá para a gente tirar 5, não dá para fazer 0 menos 5. Então a gente vai trocar com a dezena. Vamos pegar uma dezena daqui, vão ficar 7, e eu vou trocar por 10 unidades. 10 menos 5 dá 5, ok? Agora a gente tem 7 dezenas, não dá para tirar 9, né? Se eu tenho 7, eu não consigo tirar 9. Então eu vou pegar da centena, vamos fazer uma troca. Vão ficar 2 centenas e 17 dezenas. Tá? Então troquei uma dezena por 10. Troquei uma centena por 10 dezenas. Bom, 17 menos 9, é só fazer 9 na cabeça e vou contar até chegar no 17, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dá 8. Boto 8 aqui. Agora eu tenho 2 centenas, eu não vou tirar nada, ficando 2 mesmo. Uma unidade de milhar continua sendo uma unidade de milhar. Então, após ele sair do supermercado, o Paulo ainda tinha ali R$ 1.285 do seu pagamento. Aí ele foi e passou na feira e gastou 53. Então agora a gente faz 1.285. Vamos tirar o valor de R$ 53 para saber com quanto que o Paulo chegou em casa. Tá? Então 1.285 menos 53. Aqui tá tranquilo, né? Tranquilinho. Eu tenho 5 unidades, eu vou tirar 3, ficam 2. 8 dezenas tira 5, ficam 3. 2 não vai tirar nada, só abaixa, e 1 não tira nada, só abaixa. Então o Paulo voltou para casa com essa quantia em dinheiro aqui, ó, R$ 1.232. Esse é o valor que sobrou para o Paulo. Essa é uma maneira da gente fazer, beleza? Quando a gente vai tirando todos os valores que foram dados aí no problema, um de cada vez. Uma outra maneira de fazer é você somar todos os gastos que o Paulo teve, né, e depois fazer uma única conta de menos. Então eu poderia ter vindo aqui e ter feito assim, ó, bom, ele gastou 120 ele pagou uma conta de R$ 120, gastou 95 no supermercado e mais 53 na feira. Então esses são todos os gastos que o Paulo teve, certo? É uma outra maneira da gente estar fazendo. Vou somar essas parcelas, esses gastos. 0 mais 5 mais 3 dá 8. 2 mais 9 dá 11. 11 mais 5 dá 16. Sobe uma centena, 268. Então esses são os gastos que o Paulo teve. E agora eu tiro, né, uma vez só, dos 1.500. Vou apagar aqui, ó.
Eu posso fazer agora 1.500, que era o valor que ele recebeu, menos o total que ele gastou, 268. Vamos lá, ó. Eu tenho 0 unidade, não dá para trocar ali, né? Então a gente vai fazer uma troca aqui da centena, né? 0 menos 8 não dá. Para pegar da dezena também não dá. A gente vai pegar daqui, né? Vão ficar 4 centenas e 10 dezenas. Aí a gente troca, ficam 9 dezenas e 10 unidades. 10 menos 8, 2. 9 menos 6, 3. 4 menos 2 é 2. E 1, não vou tirar nada, dá 1. Então dá 1.232, o mesmo valor que a gente tinha encontrado já. Tá certo? Então, duas maneiras diferentes aí da gente resolver o mesmo problema. Beleza? Mais um probleminha aí na sua tela. Só nesse segundo problema, ó, um navio de cruzeiro saiu do Porto de Santos, em São Paulo, levando 3.300 passageiros, com destino a Lisboa, em Portugal. Sabendo que o navio retornou a Santos com 2.776 passageiros, quantos passageiros a menos havia na viagem de volta? Então, olha só, nesse exercício a gente tem a ideia de comparar duas quantidades. A gente sabe quantos passageiros foram de Santos para Lisboa e a gente sabe quantos que voltaram. E sabemos que foi uma quantidade menor que voltou. Então, não tem uma diferença? A gente está fazendo uma comparação, a gente não quer saber quantos passageiros tinha a menos na viagem de volta, tá? Falou numa ideia de comparar, a gente quer saber quanto uma coisa é maior que a outra ou menor que a outra, a gente tem a ideia de subtração. E para resolver esse problema é muito simples. A gente pega aqui o total de passageiros que foram viajar, que é 3.300. Esse vai ser o nosso minuendo. E a gente vai subtrair, né? O subtraindo vai ser 2.776. Então vamos tirar aqui uma quantidade da outra para a gente poder saber quantos passageiros tinha a menos na viagem de volta. Vamos lá? Bom, eu tenho aqui 0 unidades e eu tenho que tirar 6. Aí já deu problema, né? Do 0 eu não consigo tirar 6. Eu vou buscar ali na dezena, não tem dezena para eu poder trocar, então eu pego da centena. Tá? Aqui vão ficar 2 centenas e eu vou trocar uma centena por 10 dezenas. Vou pegar uma dezena daqui, tinha 10, vão ficar 9, e eu vou trocar por 10 unidades. Beleza? Agora eu vou subtrair, né? 10 menos 6, 4. 9 tira 7, 2. 2 menos 7, cuidado, 2 menos 7 não é 5, tá? Se eu tenho 2 centenas, não dá para eu tirar 7, beleza? Então o que a gente faz? A gente faz uma troca, pega da unidade de milhar. Tinha 2 unidades de milhar, tinha 3 unidades de milhar, vão ficar 2 e 12 centenas, né? Estou trocando uma unidade de milhar por 10 centenas, fica um total de 12. Agora eu faço 12 menos 7. 12 menos 7 é 5, 2 menos 2 é 0. Então, olha só, 524 passageiros tinha a menos na viagem de volta, né? Essa é a resposta aí do nosso problema, 524 passageiros a menos. Mais um na sua tela aí. Olha só, tentei representar por um esqueminha aí o nosso problema, tá? A Cleide, ela mora em Aracaju, capital do Sergipe. E ela vai visitar a irmã dela que mora lá em Salvador, capital da Bahia, certo? Essa distância de Aracaju até Salvador é de 326 quilômetros, beleza? Então essa é a viagem que a Cleide vai fazer, ela vai percorrer 326 quilômetros. Acontece que antes dela chegar em Salvador, ela parou numa cidadezinha já na Bahia, que se chama Conde, tá? Parou ali para descansar, comer alguma coisa, né? Enfim. E essa cidade de Conde, ela fica a 150 quilômetros de Aracaju. Então ela já percorreu 150 quilômetros da viagem que ela vai fazer. Tá faltando uma distância para chegar em Salvador. E é isso que o exercício quer saber. Qual é a distância que a Cleide ainda tem que percorrer para chegar lá em Salvador? Ou seja, ela tem que completar a viagem dela. A ideia que está aqui no nosso problema é a ideia de completar. Então a gente quer saber assim, quanto falta para a Cleide completar a sua viagem? Quanto falta, né? Essa ideia de completar, quando a gente se pergunta quanto falta, nos leva a uma subtração. Para a gente resolver esse problema, basta a gente pegar a distância total que a Cleide ia percorrer e subtrair a distância que ela já percorreu.
E aí a gente vai descobrir quanto está faltando. Concordam comigo? Tá? Então, 326 menos 150. 6 unidades tira 0, fica 6. 2 dezenas eu vou tirar 5, aí não vai dar certo, né? Se eu só tenho 2 dezenas, não dá para eu tirar 5. Então vamos fazer uma troca, vamos pegar da centena. Eu vou pegar uma centena daqui, trocar por 10 dezenas, vão ficar 12 dezenas. 12 menos 5 dá 7. E 2 menos 1 dá 1. Então ainda falta a Cleide percorrer 176 quilômetros. Beleza? Então esse foi mais um probleminha aí envolvendo a subtração, agora com a ideia de completar. Pessoal, essa foi a nossa aula a respeito da subtração. Na próxima aula a gente vai trabalhar adição e subtração como operações inversas, tá? Uma vai desfazer o que a outra tiver feito. Então, vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.